Olha, quem já está em tela conosco, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Seja muito bem-vinda ao 360. Boa tarde para você, Manhota. Bom, então vamos lá. A gente tem um cenário em que o futuro presidente dos Estados Unidos teve uma conversa muito boa com Xi Jinping. A corte americana decidiu, por enquanto, que, olha, pela decisão, não aceitou o recurso do TikTok para continuar operando nos Estados Unidos, mas o presidente logo disse, o Trump disse, não, essa decisão eu vou tomar em breve, fiquem ligados. O que você depreende... e mais um detalhe, vou acrescentar mais uma camada. Convidado para posse por... Xi Jinping convidado para posse por Donald Trump. Unindo esses elementos, Fernanda Manhota, como você fala com seus alunos, disserte sobre. Muito bem, Débora, você está generosa, nem estabeleceu o número de linhas, hein? Se me deixar aqui, eu falo até terminar a programação hoje sobre esse, que é o meu tema preferido, aliás. Eu estou estudando a relação Estados Unidos e China já há algum tempo, né? Então, é de fato um tema preferido. Mas olha só, essa é uma relação, viu, Débora, que ela é marcada por uma certa ambiguidade e com um certo grau de toma lá, dá cá, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que Estados Unidos e China são países que se reconhecem como adversários, como em alguma medida até competidores, eles ao mesmo tempo sabem que existe ali uma relação de interdependência inevitável, né? A gente está falando de dois mercados que dependem uns dos outros, de acesso à matéria-prima e também, claro, do ponto de vista de investimentos, a China é o maior detentor de títulos da dívida pública americana. Ao mesmo tempo, o Donald Trump tem uma visão de economia e particularmente de comércio que coloca a China como um alvo, digamos assim, porque ela é um dos países que mantém, no caso, superávit com os Estados Unidos, né, pela ótica americana, um déficit. Então, isso incomoda o Donald Trump. Ele prometeu ao longo de toda a campanha a elevação de tarifas, a imposição, muitas vezes, né, de medidas protecionistas. Ele já fez isso durante o governo do primeiro mandato. Biden deu continuidade a essas medidas. Elas são amplamente sustentadas pelo Congresso e pela opinião pública americana e, portanto, devem continuar agora nesse segundo governo. A gente não deve se enganar e achar que a guerra comercial vai acabar. Ela não vai acabar porque ela está ligada a elementos estruturais que fazem os Estados Unidos perderem competitividade. Aliás, a guerra comercial, em alguma medida, Débora, pode até avançar em algum momento para se tornar uma guerra cambial ou até uma guerra tecnológica, como agora tudo indica, né? A gente está falando de minerais críticos, terras raras, tudo isso que afeta muito a questão dos semicondutores, né, que são pontos delicados. Agora, essas sinalizações não deixam de ser importantes em matéria de estabilidade, né? Isso porque dá a entender que existem moedas de troca possíveis, como é o caso do TikTok. Quer dizer, os Estados Unidos e a China entendem que estão no ambiente de competição, sabem que haverá elevação de tensões em momentos inevitáveis, mas estão dispostos, ao mesmo tempo, a criar diálogo construtivo em áreas de interesse comum. Acho que essa mensagem para um início de governo é muito importante, inclusive, viu, Débora, para nós aqui na América Latina, já que olhando agora para as sabatinas que estão acontecendo no Congresso, olhando ali para as lideranças indicadas pelo Trump para ser ministro e tal, quando a gente pega Marco Rubio, quando a gente pega o indicado para a Secretaria de Defesa, o que a gente verifica ali é que todos traçam a China como o principal inimigo dos Estados Unidos a ser combatido no mundo e no hemisfério ocidental em particular. Então, a presença chinesa aqui na nossa região e no Brasil, inclusive, vai ser alvo dessa política regional dos Estados Unidos. Portanto, se der para estabelecer algum diálogo, melhor para todos nós, viu, Débora? Exato, eu fico pensando, essa relação, o quanto essa relação que se melhorar em alguns aspectos entre China e Estados Unidos, a gente sabe que a guerra é comercial, mas o quanto isso pode afetar o Brasil, a América Latina. Pensando, por exemplo, no porto chinês, construído, inaugurado por Xi Jinping, no Peru, que é uma saída importante ali. O quanto restrições a esse porto, por exemplo, a produtos que passem por ali, restrições, eu digo, na verdade, sanções, aumento de tarifas, enfim, ou até por produtos chineses no Panamá, o quanto, no Canal do Panamá, o quanto isso pode impactar aqui o nosso comércio também, De que maneira isso influencia, Manhota?
Influencia muito, Débora. Existem dois setores que estão com os olhos atentos nessas medidas todas, sobretudo de taxação, de imposição tarifária, que são o nosso setor agrícola e nosso setor energético. Duas áreas que podem sofrer grandes impactos. Aliás, lembrando, no governo Trump anterior, nós tivemos, inclusive, a imposição de tarifas na área do aço, né? Todo mundo deve se lembrar, causou um grande revés por aqui. É claro que a indústria se reorganiza, né? O pessoal consegue depois encontrar caminhos de acomodação, mas ainda assim os danos são importantes, são significativos. A gente não pode esquecer que a gente tem aqui no Brasil uma cadeia produtiva que importa muito para os Estados Unidos, isso é um ponto de barganha que pode nos ajudar em dado momento. Existe um potencial também de colaboração, mesmo no governo Trump, para a área de biocombustíveis, então tem uma série de potencialidades a serem exploradas, mas claro, também alguns desafios que vão precisar se manter no radar. Você citou o Peru com o Porto, a gente tem cooperação em satélites com a China acontecendo na Argentina, a gente já teve aqui no Brasil tanto o dilema da vacina quanto o 5G, que viraram inclusive alvo do governo Trump passado, né, tentando estabelecer algum tipo de escolha para o Brasil toda hora sendo empurrado para esse lugar de ter que tomar lado. E eu gosto muito, viu, Débora, para concluir, de uma expressão que um acadêmico brasileiro cunhou e publicou recentemente. Ele disse que o Brasil deve e provavelmente continuará sendo aquele que está sentado em cima do muro, porque essa é a posição confortável nessa disputa hegemônica, é onde a gente mais ganha.